Olá, investidor! No MyCap Tendências Globais de hoje é chegada a hora da verdade para as relações comerciais sino-americanas. Eu digo isso porque, bem, eu venho discutindo esse assunto já há alguns episódios desse programa que a gente grava. Tomando muito emprestado do que vem falando Arthur Kruber, o chefe de análise da Gavekal. Ele vem comentando muito esse assunto. Ele lá atrás falou sobre restrições que os Estados Unidos poderiam colocar sobre investimentos chineses. É um assunto que está sendo debatido nesse exato momento. Mas em particular hoje temos o seguinte: dia 6 de julho agora entra em vigor as tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos em cima de 34 bilhões de dólares de mercadoria importada da China. Eles seguiram com um adicional de 16 bilhões. Os chineses foram em seguida e retaliaram da mesma forma, impondo as mesmas tarifas em termos de percentuais e os mesmos valores. Só que agora os americanos aumentaram a aposta, eles fizeram um up the ante, como eles gostam de chamar aí do poker. E fica muito difícil para o chinês retaliar da mesma forma. Por quê? Bem, os Estados Unidos em 2017, eles importaram 500 bilhões de dólares em mercadorias chinesas. Já os chineses importaram somente 130 bilhões de dólares de mercadoria americana. Sendo assim, os Estados Unidos querem impor agora tarifas sobre 200 bilhões e os chineses simplesmente não têm como retaliar no mesmo tamanho. Eles não têm importação suficiente para isso. E o que fazer? Como retaliar? Algumas pessoas mencionam duas alternativas. Uma, que seria muito fácil, era uma desvalorização do yuan. Ao desvalorizar o yuan em 10%, os chineses poderiam rapidamente anular esse efeito tarifário do governo Trump. Não seria uma coisa que não teria consequência, teria inúmeras consequências. Você poderia ter uma fuga de capitais na China e, mais importante, isso colocaria em risco todo o projeto chinês de transformar a sua moeda em um marco alemão asiático. Assunto esse que eu já discuti aqui num desses episódios. Uma outra alternativa é uma em que alguns especialistas especulam sobre a possibilidade da China se desfazer da sua posição em títulos do Tesouro Americano. Eles têm atualmente 1,13 trilhões de dólares em títulos americanos. Se eles fizessem isso em uma única tacada, de uma única vez, o único comprador, argumenta Arthur Kruber, seria o Banco Central americano. Ele seria o único comprador. E se eles fizessem isso, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele poderia recorrer a um tratado de 1977, um tratado chamado International Emergency Economic Powers Act. Esse tratado dá direito ao presidente dos Estados Unidos de congelar os títulos chineses custodiados no país. Então, como podemos ver, a alternativa 1, que seria a desvalorização da moeda, e a 2, que seria um dumping desses títulos americanos, as duas estão fora de questão. A terceira alternativa, e essa daí é a que a Gavekal considera como a mais provável, seria você boicotar produtos americanos. E esse processo ele não é simples. Ele traz um certo freio na economia, ele baixa a produtividade da economia. Os chineses já fizeram isso com o Japão, já fizeram isso com a Coreia do Sul, mas sempre com consequências danosas à economia. Fazer contra os Estados Unidos, eles podem até vir a ter sucesso, mas como menciona a própria Gavekal, eles vêm há anos tentando replicar o pacote de software da Microsoft como algo similar ao Microsoft Office. Só agora eles conseguiram chegar a algo que se assemelha ao Windows XP que a própria Microsoft tirou do mercado já há alguns anos. Então é um desafio muito grande. Mas de qualquer forma, só em falar sobre isso já vem provocando já uma certa disrupção em ações como ações da Boeing, ações da Procter & Gamble e muitas outras empresas que são atuantes no mercado chinês. Então, por tudo isso, eu digo aqui, por isso eu digo que chega a hora da verdade, porque se a China realmente ela está séria em transformar a sua moeda numa moeda líder
da região, ela vai ter que realmente tolerar, saber perder para eventualmente ganhar.